Olá, estimados amigos paroquianos, um bom dia, um bom amanhecer hoje, nesta quarta-feira. Meditando no Santo Evangelho, hoje nós temos algumas pessoas que levavam um cego e pediram para que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos, colocou as mãos sobre eles e perguntou: "Estás vendo?" O cego levantou os olhos e disse: "Estou vendo homens, mas parece como árvores que andam." Então Jesus pegou novamente, colocou as mãos sobre os olhos dele e passou a enxergar claramente. Hoje nós precisamos entender o modo de nós vermos o jeito de Cristo. Todos nós, talvez ainda os mais novos não, mas já passamos por alguma consulta, no oftalmologista. E precisamos entender que a importância da visão. Quando a gente não está bem, a gente não consegue enxergar as coisas de acordo. Jesus no Evangelho de hoje se apresenta como aquele que vem, sobretudo, para curar as nossas vistas, os nossos sentidos, para que nós possamos ver como o próprio Cristo. Faz muito bem nós vermos se a nossa vida, a nossa história, ou seja, se nossos olhos estão vendo como o próprio olhar de Cristo. Que infelizmente hoje nós corremos o risco de ver aquilo que nós sentimos ou vemos coisas que nós tiramos conclusões precipitadas. Porque nós vamos perdendo a nossa vida cristã, o sentido da nossa vida, quando a gente tira os nossos sentidos de olhar como o próprio Jesus olhava as pessoas. É importante isso. A cura hoje deste homem, do cego, dá-se em duas etapas, ou seja, primeiramente os homens se parecem como árvores, e a segunda etapa ele vê nitidamente. Nós vemos aqui a situação, talvez nós precisamos distinguir as coisas que acontecem na nossa vida. Precisamos ver bem as coisas. Houve necessidade que nós precisamos pedir que o templo clareie as coisas da nossa vida, da nossa história. Às vezes nós entendemos, vemos alguma coisa e tiramos conclusões e não era aquilo que nós queríamos ter visto, não era aquilo que seria transmitido. Talvez você já viveu alguma experiência assim na sua vida, que você viu alguma coisa e depois não é bem assim. Exatamente isso que o Evangelho quer dizer hoje. Somente a ação de Jesus que nos faz conhecer a verdade plena das coisas que nos acontecem. Existe um percurso de cura a ser feito. Então, estamos em um mundo que vê tantas maldades, tantas coisas negativas. Existe a maldade? Existe a negatividade? Existe. Mas nós temos a facilidade de, diante do nosso olhar, tirar conclusões que talvez não sejam reais, não sejam verdadeiras, e a gente começa aqui a emitir julgamentos. Precisamos ter os óculos da fé, ver como o próprio Cristo via as pessoas. Pedimos a graça de que nós possamos enxergar o melhor com gradualidade, é isso que nós precisamos. Antes de nós tirarmos a nossa conclusão, precisamos limpar bem. Será que é isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo? Na nossa vida cristã precisamos dessa gradualidade. Muitas vezes nós só enxergamos as coisas que estão de nosso nariz, ou seja, nós temos uma fé muito limitada, uma visão muito limitada das coisas, e temos que aprender a ver as coisas de longe, ver com profundidade, ver com clareza. Quantas má compreensões e interpretações que as pessoas vão criando diante de uma vista panorâmica, uma vista longe. Nossa, olha o que está acontecendo, de repente não é isso. Não é isso. Existe e precisamos ter a fé que nos dá a presença de Jesus na nossa vida. Olhar com os olhos da fé, com os olhos dos princípios, dos valores, da moral, da nossa integridade. É importante isso. Ter olhos puros. Nós precisamos olhar a vida do jeito que Deus quer que nós olhemos. Há tanta maldade. As pessoas hoje estão olhando com maldade. Tudo a maldade, tudo às segundas intenções, tudo a duplo sentido. Não, precisamos ter os olhos da maturidade da fé. Saber aquilo que nós vemos e acreditamos. É importante isso. Precisamos, porque aí senão a gente foca em ver aquilo que não é de Deus.
E as coisas que são preciosas passam desapercebidas em nossa vida diante de nós, sem que nós demos contas. Então pedimos, Jesus, vem curar a minha visão. Eu quero dar a minha visão para Jesus. Pergunte-se, é importante isso. Jesus vem libertar a nós, Jesus quer curar a nós. Agora precisamos também ter a disponibilidade de querer ser de Deus, de querer fazer uma caminhada com o Senhor Deus. Deus te ama de verdade. Por isso eu peço a graça, eu quero ver do jeito de Jesus. E cuidado com a visão que você tem, porque muitas vezes a gente vê o reflexo de alguma coisa, ou na primeira coisa a gente tira conclusões e começa a falar e não é verdade. Precisamos voltar à nossa essência. Senhor, purifica os nossos olhos de toda maldade, de toda ignorância, pela nossa falta de compreensão. Vamos ver as coisas como Jesus via. Vamos notar as coisas como Jesus notava. Precisamos ter essa sensibilidade. Veja do jeito que Cristo. Às vezes precisamos de um tempo para a gente limpar bem nossos olhos, lavar os nossos olhos, para ver com os olhos da fé. Pede essa graça. Jesus, vem curar a minha visão, para que eu possa ver diferente. Veja o mundo, veja a beleza do mundo, veja a beleza das pessoas, veja a positividade, veja os frutos, veja os dons dos outros. Não veja a maldade, não veja a malícia. Olhe o lado bom da história. Tem muitas coisas boas que nós podemos contemplar e não contemplamos, porque nós só queremos ficar com aparência. Um bom abençoado dia, que Deus abençoe você.